As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 1. Dia após dia, nas distantes colinas do Gales do Norte, a chuva era constante e o castelo do rei Uriens parecia mergulhar em névoa e umidade. As estradas estavam cobertas de lama, os atalhos inundados pela cheia dos rios que desciam das montanhas, e uma fria neblina apoderara-se da região. Protegida por um manto e um espesso chale, Morgana observou que seus dedos enrijeciam-se ao manipularem a lançadeira e tornavam-se lentos quando tocavam o tear. Subitamente levantou-se, deixando cair a lançadeira de suas mãos frias. — Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Malina, ignorando o ruído estridente no aposento tranquilo. — Há um cavaleiro na estrada, respondeu Morgana. Devemos estar preparadas para recebê-lo. E assim, notando o olhar intrigado de sua nora, praguejou para si mesma. Uma vez mais, deixou-se envolver por um estado de quase transe, atraída pelo trabalho feminino dos últimos dias. Há muito tempo não tecia, e essa atividade, porém, parecia-lhe uma exceção, pois perturbava-lhe o espírito, fazendo-a sucumbir à sua hipnótica e entorpecente monotonia. Malina olhava na direção tanto prudente e exasperada, para onde as súbitas visões de Morgana sempre apontavam. Não que acreditasse na existência de algo perverso, ou até mesmo mágico que as envolvesse. Era simplesmente o estranho modo de ser sua sogra. Ela, no entretanto, falaria sobre aquelas premonições ao sacerdote, que mais uma vez tentaria sutilmente indagar de onde vieram, e teria então de parecer ingênua, fingindo não entender o que lhe perguntavam. Algum dia, muito cansada ou desprotegida, acabaria por revelar seus segredos ao padre. Teria ele então realmente do que falar. Bem, o que foi feito, e agora não poderia receber qualquer auxílio. Ela mantinha bom relacionamento com o pai e Ian, e havia sido tutor de Wayne, educado demais para ser padre. Diga ao pai que seu pupilo estará aqui na hora de jantar, disse Morgana, que mais uma vez sentia que falara demais. Ela sabia que Malina estivera pensando no sacerdote, e responder ao seu pensamento, não às suas palavras. Saiu do quarto, deixando a jovem com os olhos fixos de espanto. Durante todo o inverno, que havia sido rigoroso com chuva, neve e seguidas tempestades, nenhum único viajante aparecera. Ela não se animou a fiar, o que fez com que as portas do transe fossem rapidamente abertas. Tecer agora resultava provavelmente no mesmo. Ela pôs-se a confeccionar laboriosamente as roupas de todas as crianças da família, de Uriens ao mais novo bebê, de Malina, embora seus olhos tivessem dificuldade em se fixar para introduzir o fio na agulha. Durante o inverno não tivera acesso às ervas e plantas frescas, podendo fazer muito pouco com a fermentação de símplices e de outros medicamentos. Não tinha companhia. Suas cortesãs eram as esposas dos soldados de Uriens, mais estúpidas do que Malina. Nenhuma delas conseguia proferir mais do que um único verso da Bíblia, e ficavam chocadas porque Morgana podia ler, escrever e porque conhecia algo do latim e do grego. Tampouco podia sentar-se junto à sua harpa. E assim passou o inverno, num frenesi de tédio e impaciência. O pior inverno, pensava ela, porque a tentação era sempre a de sentar-se, tecer e sonhar, desligando-se completamente do mundo. Seu desejo era seguir Arthur em Camelot ou Acolon nas batalhas, e lembrou-se de que há 3 anos Acolon poderia ter passado tempo suficiente na corte para que Arthur o conhecesse e pudesse nele acreditar. Acolon matava as serpentes de Avalon, e isso deveria provar a existência de uma valiosa aliança com Arthur. Sentia sua ausência como se fosse uma dor constante. Na sua presença, ela transformava-se no que ele sempre vira nela, grande sacerdotisa, confidente de seus próprios anseios e de si mesma. Mas havia um segredo entre eles. Nas longas e solitárias estações, Morgana experimentava temores e dúvidas permanentes. Não era ela, então mais do que a imagem feita por Uriens, uma rainha solitária que envelhece corpo e mente, a alma secando e murchando? Mesmo assim, manteve sua mão com firmeza nesse trabalho doméstico, assemelhando-se à sua camponesa ou a uma cortesã
a quem todos deveriam recorrer, em busca de conselho e sabedoria. Dizem pelo país afora, a rainha é sábia, nem mesmo o rei age sem o seu consentimento. Os membros da tribo e os velhos, ela soube um dia, aproximaram-se para venerá-la. Por isso decidiu não ir tão frequentemente ao antigo templo. Ao chegar à cozinha, iniciou os preparativos para um jantar festivo, ou algo que se parecesse com um, como se já estivessem voltando de um longo inverno que houvera bloqueado as estradas. Morgana retirou dos armários fechados um pouco do seu estoque de passas e frutas secas, bem como algumas especiarias para cozinhar o que lhe restava de carne de porco. Malini diria ao pai Eian que Wen era guardado no salão para o jantar. Ela mesma transmitiria as notícias ao rei. Subiu ao quarto de Urins, onde preguiçosamente ele jogava dados com um dos seus soldados. O quarto cheirava a mofo e o ar estava saturado e parado. Ao menos seu longo repouso por causa da febre pulmonar livrou-me da necessidade de compartilhar o mesmo leito. Teria sido tão bom, pensava Morgana, conformada, se Accolon tivesse passado este inverno em Camelot com Arthur. Podíamos, contudo, ter assumido perigosos riscos e sido descobertos. Urins pousou o copo de dados e olhou para ela. Estava mais magro e abatido, devido ao prolongado combate contra a febre. Alguns dias antes, Morgana pensara que ele não sobreviveria, e tudo fez para salvá-lo, em parte porque, a despeito de tudo o que se passara, o amava, e não queria vê-lo morrer. E também porque Avallac'h seria o seu sucessor no trono quando ele morresse. Eu não a vi o dia inteiro. Senti-me sozinho, Morgana, queixou-se Urins com ar de reprovação. Meu amigo Hu, aqui, não é tão bom para que eu passe o tempo a distrair-me com ele. Por quê? Perguntou Morgana com tom de pilhéria. Eu o deixei propositalmente sozinho, achando que na sua idade avançada talvez tivesse uma especial preferência por rapazes bonitos. Se você não o quer, marido, isso significa que eu posso tê-lo para mim? Urins riu-se. Você está fazendo o pobre homem envergonhar-se, disse-lhe quase às gargalhadas. Mas se você me abandona o dia inteiro, o que posso fazer a não ser distrair-me um pouco e fazer os olhos de peixe para ele e para o cão? Muito bem, vim para dar-lhe as boas novas. Você deverá ser transferido até o salão para o jantar de hoje à noite. O Wayne está vindo para cá e chegará antes da hora de jantar. Deus seja louvado, comentou Urins. Pensei que morreria neste inverno sem ter visto novamente sequer um dos meus filhos. Suponho que Accolon retornará para participar dos festivais de verão. Morgana sentiu uma fisgada de fome tão grande que se transformava em dor. Mal pensava nas fogueiras de Beltane, que se realizariam dentro de 2 meses apenas. O pai Eian esteve comigo novamente para que eu proíba os rituais, disse Urins irritado. Estou farto de ouvir as suas reclamações. Ele acredita que se derrubarmos o bosque de carvalhos, o povo ficará contente com a bênção das terras e não mais dedicar-se-á às fogueiras de Beltane. Parece verdade que cada vez mais a velha prática tem se intensificado. Cheguei a pensar que ela diminuiria ano após ano quando os camponeses morressem. Estava disposto a deixar que perecessem como os povos antigos, que não conseguiam acostumar-se com os novos hábitos. Se todavia os jovens estão agora se voltando para os costumes pagãos, devemos fazer algo, até mesmo acabar com o bosque se necessário. Se você o fizer, cometerei um assassinato, pensou Morgana, embora mantivesse sua voz em tom racional e gentil. Isso seria um erro. Os carvalhos fornecem boa alimentação para os porcos e para o povo da região. Até mesmo aqui tivemos de usar farinha de milho fora da estação. Além disso, há centenas de anos os bosques permanecem aqui. As árvores são sagradas. Você me parece muito mais uma pagã, Morgana. Você pode afirmar que o bosque não é uma obra de Deus? Retorquiu ela. Por que deveríamos punir as árvores inofensivas só porque homens estúpidos as utilizam de uma forma que o pai Eian não gosta? Pensei que amasse a sua terra. Sim, eu a amo, e Urins demonstrou impaciência. Mas Avallac'h também crê que devemos cortá-las. Assim os pagãos não teriam mais o seu local de repouso. Naquele lugar devemos construir uma igreja ou capela. Os velhos são também seus vassalos, advertiu Morgana.
E quando jovem você realizou o grande casamento com a terra. Você privaria o povo antigo do bosque que lhes dá alimento e abrigo, assim como da sua própria igreja, construída pelas misericordiosas mãos de Deus e não pelas do homem? Iria você condená-los a morrer de fome e sede, se Beltânio corresse em terras devolutas? Urins fitou seus pulsos enrugados. As tatuagens azuis haviam quase se desaparecido e já não passavam de pálidas manchas. Tem razão, os que a chamam de Morgana das Fadas. O povo antigo não poderia ter melhor advogado. Sempre que suplicar pela liberdade deles, minha cara senhora, pouparei o bosque enquanto viver. Após minha morte, porém, Avaloc deverá fazer o que desejar. Pode trazer-me os sapatos e o manto para que eu possa jantar no salão como um rei e não como um velho senil de camisola e ceroulas? Certamente, concordou Morgana, mas não posso ajudá-lo agora a levantar-se. Ru ajudá-lo-á a vestir-se. Quando o rapaz terminou seu trabalho, porém, ela penteou os cabelos de Urins e chamou outro soldado que esperava uma ordem do rei. Os dois homens ergueram-no, formando uma cadeira com seus braços, e conduziram-no até o salão, onde Morgana dispusera algumas almofadas sobre o seu assento, procurando certificar-se de que aquele corpo velho e magro estivesse bem acomodado. Naquele momento ela podia ouvir o alvoroço dos servos e a chegada de cavaleiros no pátio. Owain pensou, mal conseguindo levantar os olhos enquanto o rapaz era escoltado até o salão. Era difícil acreditar que este cavaleiro tão alto e jovem, de largas espadas e ferimento de guerra numa das faces, fosse aquele menino esquelético que se aproximara dela como um animal selvagem domesticado em seu primeiro ano de solidão e desespero na corte de Urins. Owain beijou a mão de seu pai e ajoelhou-se perante Morgana. Meu pai, querida mãe. É bom vê-lo em casa novamente, rapaz, disse Urins. Os olhos de Morgana, todavia, repousavam sobre o outro homem que o acompanhara até o vestíbulo. Por um momento não conseguiu acreditar. Era como vislumbrar um fantasma. Se ele estivesse realmente aqui, eu teria visto a visão. E logo entendeu. Venho tentando com tamanha dificuldade esquecer Accolon, mas não enlouquecer. Accolon era mais esguio do que seu irmão, além de não ser tão alto quanto ele. Seu olhar voou na direção de Morgana, num lance rápido e furtivo, ao curvar-se para cumprimentar seu pai. Sua voz, porém, era inteiramente normal quando se dirigiu a ela. É bom estar novamente em casa, minha senhora. É bom tê-los aqui, respondeu ela com firmeza. A ambos. Owain, diga-me como conseguiu essa horrível cicatriz em seu rosto. Desde a derrota do imperador Lúcio, pensei que todos os homens houvessem prometido a Arthur que nunca mais criariam problemas. O usual, sorriu Owain com certa leviandade. Um bandido qualquer que se mudou para uma fortaleza deserta, distraindo-se com a pilharagem da região e proclamando-se rei. Gawain, o filho de Lot, acompanhou-me e nos ocupamos dele. Gawain ganhou uma esposa, a moça é viúva e possui terras consideráveis. Quanto a isto, e tocou levemente a cicatriz, agarrei o homem enquanto Owain lutava com ele, um vil bastardo, que lutava com a mão esquerda, e o pus sob minha mira. Mesmo canhoto, escolheria antes um bom a um mau espadachim para lutar qualquer dia desses. Mãe, se você estivesse lá, eu não teria um corte como este. E o cirurgião que o costurou tinha mãos de mais parecível 2 repolhos. Você acha que isso deformou tanto assim o meu rosto? Morgana aproximou-se, tocando levemente a face golpeada de seu filho adotivo. Você está sempre lindo para mim, meu filho. Mas talvez possa fazer algo. Há uma inflamação aí e está inchando. Antes de deitar-me, irei preparar-lhe um cataplasma. E logo se sentirá melhor. Isso deve doer-lhe. Sim, admitiu Owain. Mas considero-me um homem de sorte por não ter sido atingido pelo trismo que atacou um de meus homens. Que morte horrível! Ele estremeceu. Quando a ferida aumentou, pensei que o mesmo me aconteceria, e meu bom amigo Gawain explicou-me que, enquanto eu pudesse beber vinho, não haveria perigo, e manteve-me ao mesmo tempo bem alimentado. Mãe, juro que estive bêbado por toda uma quinzena. E soltou uma gargalhada. Daria todos os despojos do castelo daquele bandido por um pouco da sua sopa.
Eu não podia sequer mastigar pão ou alimentos desidratados e quase morri de fome. Eu perdi 3 dentes. Ela ergueu-se e observou o ferimento com atenção. Abra a boca. Assim, disse-lhe ela, acenando para um dos criados. Traga para o Sir Wayne um pouco de guisado e algumas frutas frescas, ordenou. Você não deve fazer por enquanto nenhum esforço mastigando alimentos sólidos. Providenciarei isso após o jantar. Não contrariarei suas ordens, mãe. Ainda me dói como um demônio. E além disso, há uma garota na corte de Arthur que eu não gostaria que me evitasse, como se minha aparência fosse demoníaca. E sorriu, esquecendo-se, porém, da dor e de seu ferimento, comeu fartamente e todos riram enquanto contava histórias do reino. Morgana não se atreveu a olhar para o seu outro enteado. Durante toda a ceia, porém, podia sentir os olhos de Accolon sobre ela, aquecendo-a como se estivesse sob o sol após um longo período de frio invernal. Foi uma ceia divertida, mas Uriens começava a sentir-se cansado, e Morgana chamou a criadagem. Este é o primeiro dia que você deixa o leito, meu caro marido. Não deve esforçar-se em demasia. Wayne levantou-se pedindo, deixe-me carregá-lo, pai. Curvou-se e suspendeu como se fosse uma criança, acompanhando-o antes de deixar o salão da ceia. Morgana voltou-se para Malene e recomendou-lhe. Cuida de tudo por aqui, Malene. Farei um curativo em Wayne antes de ir deitar-me. Uriens foi rapidamente acomodado em seu próprio quarto e Wayne permaneceu de pé ao seu lado, enquanto Morgana dirigiu-se à cozinha, a fim de preparar um cataplasma para o ferimento. Ela precisou manter o cozinheiro acordado, encarregando-o de ferver mais água no forno da cozinha. Deveria ter o seu próprio quarto, um braseiro, uma caldeira, se fosse realizar esse tipo de trabalho. Por que não pensara nisso antes? Subiu as escadas e pediu a Wayne que se sentasse para que procedesse à punção de seu rosto, utilizando-se de compressas impregnadas do vapor de ervas fermentadas. O rapaz gemeu profundamente, assim que a punção começou a drenar o pus da ferida infectada. Oh, mas isso faz bem, mãe. Aquela garota da corte de Arthur não saberia como fazê-lo. Quando eu a desposar, mãe, a senhora lhe ensinará um pouco de sua arte. O nome dela é Shanna e é da Cornualha. Era uma das damas de companhia da rainha Isota. Diga-me, mãe, por que Marcos autodenomina-se rei da Cornualha? Pensei que Tintagel pertencesse à senhora. E pertence, filho meu. E de Igraine e do duque de Gorlois, que não sabia que Marcos pretendia irá reinar. Marcos então atreveu-se a proclamar Tintagel como sua? Não. A última notícia que tive foi de que não havia por lá nenhum campeão, completou Wayne. Sir Drustan partiu para o exílio na Bretanha. Por quê? Ele era um dos homens de confiança do imperador Lúcius? Perguntou Morgana. Essa conversa sobre as notícias do reino era como um sopro de vida na mortificação desse lugar desolado. Wayne balançou a cabeça. Não. Comentava-se que ele e a rainha Isota haviam se apaixonado. Dificilmente se podia culpá-la. A Cornualha é o fim do mundo. O duque Marcos está velho, senil, e seus cortesãos dizem que também é impotente. Uma vida muito dura para a pobre coitada, pois Justin é bonito, excelente arpista, e ela é profundamente apaixonada por música. Você não tem outra novidade da corte a não ser perversidade sobre outras esposas? Indagou Uriens, franzindo o senho enquanto Wayne ria. Bem, instruí Lady Shanna para que seu pai enviasse um mensageiro até o senhor, e penso que, amado pai, quando ele vier, você não o recusará. Shanna não é rica, mas não tenho grande necessidade de dotes. Ganhei suprimentos suficientes na Bretanha. Gostaria de mostrar-lhe parte do meu saque. E tenho presentes também para minha mãe. Suspendeu sua mão para acariciar o rosto de Morgana, quando esta se aproximou para trocar o cataplasma. Eu sei muito bem que você é uma mulher como aquela distinta, senhora Isota, que não será capaz de virar as costas ao meu velho pai e de bancar a prostituta. O rosto contraiu-se, e ela debruçou-se sobre a caldeira de infusão de ervas, franzindo o nariz, devido ao cheiro extremamente desagradável. Wayne imaginava a melhor dentre todas as mulheres, e essa confiança lhe era agradável, ainda que se reconhecesse indigna dela. Ao menos, nunca fiz com que Uriens parecesse um idiota, nem me exibi com qualquer amante diante dele.
Mas você deveria ir a Cornualha quando papai estiver bem o suficiente para viajar, aconselhou Wayne com seriedade, esquivando-se um pouco quando o calor da punção atingiu o novo foco do ferimento infectado. Mãe, deveria haver um claro entendimento de que Marcos não se pode reverenciar o que é seu. Faz tanto tempo que a senhora não aparece em Tintagel que o povo das ruas deve ter esquecido que tem uma rainha. Tenho certeza de que não chegará tanto, interrompeu Urins. Se todavia estiver melhor neste verão, falarei com Arthur sobre este problema das terras de Morgana quando viajar para o Pentecostes. E se Wayne se casar na Cornualha, acrescentou Morgana, pode cuidar de Tintagel para mim. Você gostaria de ser meu castelão, Wayne? Nada me daria tanto prazer, senhora. Exato, talvez, dormir esta noite sem 40 dores de dentes separadas em minha boca. Beba isto. Morgana derramou-lhe o vinho, um dos seus remédios, de um pequeno frasco, e prometo-lhe que irá dormir. Creio que poderia dormir sem isso, cara senhora. Sinto-me tão feliz de estar na minha própria casa, na minha própria cama, sob os cuidados da minha mãe. Wayne abaixou-se para abraçar seu pai e beijou a mão de Morgana. Contudo, tomarei seus remédios de bom grado. Engoliu o vinho com o remédio e acenou para um dos soldados de Urins para que o conduzisse até o seu quarto. Accolon aproximou-se e abraçou seu pai, dizendo, eu também vou para o meu leito, senhora. Existem travesseiros por lá, ou o quarto encontra-se vazio e desarrumado. Estive por tanto tempo ausente de casa que imagino encontrar pombos empoleirados naquele velho quarto, onde eu costumava dormir. E o pai Ian tentava martelar o latim em minha cabeça, dando-me palmadas no traseiro. Pedi a Maline para certificar-se de que tem tudo o que você necessita, informou Morgana. Mas irei verificar eu mesma. Precisará de mim novamente esta noite, senhor? Perguntou, dirigindo-se a Urins. Ou posso também recolher-me? Teve como resposta apenas um tênue ressonar, e acomodando o velho entre as almofadas, disse-lhe, vá, senhora Morgana. Se ele acordar durante a noite, eu cuidarei para que nada lhe falte. Assim que saíram, Accolon indagou-lhe, o que aflige meu pai? Ele contraiu a febre pulmonar neste inverno e já não é jovem. E você assumiu todo o fardo de seu tratamento, acrescentou Accolon, pobre Morgana. E pegou em sua mão, ele contraiu os lábios e ouviu sua voz serena. Algo pesado e frio, congelado em seu íntimo durante o inverno, começava a derreter-se, dando-lhe a sensação de desfazer-se em lágrimas. Abaixou a cabeça sem encará-lo. Então, Morgana, nenhuma palavra ou sequer um olhar para mim? Ele inclinou-se tocando-a. Ela respondeu-lhe cerrando os dentes. Espere. E pediu a um dos servos que lhe trouxesse travesseiros novos e um ou mais cobertores. Tivesse eu imaginado que viria, teria providenciado as melhores cobertas e travesseiros e uma cama de palhas frescas. Ele sussurrou-lhe, não é a palha fresca que quero minha cama, mas ela recusou-se a olhá-lo enquanto as criadas preparavam a cama, trazendo água quente e luz, pendurando sua armadura e demais apetrechos. Assim que se retiraram, ele acrescentou, posso ir ao seu quarto mais tarde, Morgana? Ela sacudiu a cabeça. Virei ao seu encontro. Posso ter motivos para estar fora do meu quarto durante a madrugada, pois desde que seu pai adoeceu, vem frequentemente me buscar, e você não deve ser encontrado lá. E apertou-lhe rápida e silenciosamente o braço com os seus dedos. Era como se a mão de Accolon a queimasse. Acompanhada, então, de um criado, fez as últimas rondas do castelo para certificar-se de que tudo estava trancado e em segurança. Deus lhe conceda uma boa noite, minha senhora, disse-lhe fazendo uma reverência, e ela saiu. Movendo-se cautelosamente, atravessou em silêncio o vestíbulo onde os soldados repousavam ao longo da escada. Passou pelo quarto de Avallac'h e Malin, dormiam junto com as crianças. O mesmo quarto que o jovem Con ocupara com seu tutor e seus irmãos de criação antes do pobre rapaz sucumbir à febre pulmonar. Na ala mais afastada estavam o quarto de Urins, que ela agora tinha reservado para si mesma. Outro quarto usualmente destinado aos hóspedes mais importantes e no outro extremo o quarto onde deixara Accolon. Caminhou furtivamente em direção aos seus aposentos.
a boca ressequida, desejando que Accolon tivesse o bom senso de deixar a sua porta entreaberta. As paredes eram velhas e pesadas, e ninguém além dele deveria ouvi-la. Olhou para dentro de seu próprio quarto, entrou rapidamente e desarrumou os lençóis. Sua serva Ruach era velha e surda, e durante o inverno Morgana amaldiçoara por sua surdez e ignorância. Isso, porém, agora lhe seria útil. Ainda assim, não deveria acordar pela manhã e encontrar o leito de Morgana intacto. Mesmo velha, Ruach sabia que o rei Urins não se sentia suficientemente bem para repartir seu leito com a rainha. Quantas vezes disse a mim mesma que não me envergonho do que faço, mas ela não queria ver-se envolvida num escândalo ou nada conseguiria. Odiava, entretanto, a necessidade de sigilo e reserva. Accolon deixara a porta entreaberta. Morgana entrou no quarto em silêncio, o coração batendo violentamente, e girou a maçaneta. Viu-se arrebatada num impetuoso abraço que fez arder de desejo todo o seu corpo. Os lábios de Accolon colaram-se aos seus, como se ansiassem por isso tanto quanto ela. Era como se toda a dor e a desolação do inverno desaparecessem. O seu corpo fosse o gelo derretendo-se. Parecia encher e transbordar. Apertou seu corpo contra o de Accolon e resistiu para não chorar. Seu juramento de que Accolon não era mais do que um sacerdote da deusa, de que não permitiria nenhuma ligação íntima entre eles, havia sido quebrado na presença desse selvagem voraz. Havia provado tanto desprezo por Gwenfar, que escandalizara a corte e desonrara o seu rei por não poder satisfazê-la. Agora, porém, nos braços de Accolon, toda sua jura desfizera-se. Entregou-se a ele e deixou que a carregasse para o leito.